A gente segue falando sobre economia, sobre o impacto da guerra na Ucrânia aqui no Brasil e no preço dos combustíveis. Vamos conversar com o economista-chefe da Sara Invest, professor do INSPER, Alan Gani. Alan, bom dia para você, bem-vindo. Obrigado pela presença aqui nesse sábado no Jornal da Manhã. Bom dia a vocês, bom dia audiência, é um prazer falar com vocês. Ô Alan, em relação à inflação, imagino que o impacto vai ser grande, né? Afinal de contas, não são só os combustíveis que estão subindo, né? Há uma previsão de que os alimentos também tenham uma alta forte nos próximos meses por causa da questão dos fertilizantes, mas também de tudo que envolve esse conflito e do próprio aumento dos combustíveis que reverbera em tudo. É isso que a gente pode projetar para o futuro, uma aceleração da inflação ainda nesse primeiro semestre, Alan? Fatalmente, Vitor, não tem como fugir disso. Por quê? Porque há um problema na oferta na Rússia, né? Por conta da guerra, há problema na paralisação de produção e também as sanções econômicas. Então, diminui a oferta do produto, diminui a produção do produto no mercado internacional. Isso faz com que os preços subam pela lei da oferta e da demanda. E aí o que acontece? Sobe o preço de commodities agrícolas e sobe também o preço do petróleo. E esses itens, essas commodities, são usadas em toda uma cadeia produtiva. Então, é um custo de produção, vamos pensar, por exemplo, no trigo. Então, se sobe o trigo, vai subir o pãozinho, vai subir o macarrão. Se sobe o petróleo, sobe o combustível, gasolina, diesel, todos os demais derivados. E vamos pensar que uma empresa é muito dependente de combustíveis. Vamos pensar na logística da empresa, por exemplo, para fazer transportes. E tem empresas que são afetadas diretamente, não só indiretamente, empresas de transporte. Então, você tem toda uma reação em cadeia e generalizada desses choques. Então, fatalmente, a inflação será mais alta este ano. Agora, Alan, eu queria abordar outra questão com você, mas relacionada também ao preço internacional do barril de petróleo. Já te faço uma pergunta, mas peço para você deixar eu fazer uma segunda para você responder tudo junto. Quero saber como a semana terminou em relação ao preço internacional do barril de petróleo. E a outra pergunta é repercutindo uma medida mais severa dos Estados Unidos, anunciada nesta semana, que foi a proibição de empresas americanas de importarem petróleo russo. Como retaliação, o governo russo também fez uma lista de cerca de 200 produtos que não poderiam ser importados e exportados também, mas a preocupação de muitos analistas é que, frente a essa robustez dessa medida dos Estados Unidos de proibir essa importação, possa haver um contra-ataque russo ainda mais severo, o que faria com que o preço do barril de petróleo avançasse e escalasse ainda mais nos próximos dias, o que, claro, traria consequências para o Brasil e para o mundo todo, como você está explicando para a gente. Queria que você desse um panorama em relação a isso, se você concorda com essa visão dos analistas de que a situação pode piorar ainda mais. Concordo com a visão dos meus colegas. O que acontece é que a Rússia é um grande player produtora de petróleo, segunda maior produtora de petróleo no mundo. E ela tem um óleo pesado que é necessário os países importarem dela. E aí os Estados Unidos, por exemplo, deixam de importar esse petróleo russo. Por mais que não seja tão significativo para os Estados Unidos, mas, veja, esse não significativo no tamanho da economia americana é muito grande. Então, a Rússia saindo deste mercado, e talvez demais países também deixem de importar o petróleo da Rússia, o que vai acontecer com o preço? Você tem menos oferta de petróleo. O preço acaba subindo. Também acontece que há movimentos especulativos no mercado e agentes que resolvem fazer uma compra futura do petróleo apostando que ele vai subir ainda mais. Então, eu vou me antecipar e já compro agora esse petróleo. O que acontece, Lívia? O preço sobe ainda mais, porque aumenta a demanda. Não é à toa que é tão verdade isso, essa preocupação com o aumento do preço do petróleo, que os Estados Unidos, eles foram buscar acordos justamente com Venezuela e com Irã, considerados aí inimigos na lista do mal dos Estados Unidos, para suprir esta oferta de petróleo russo, que agora é uma questão matemática, simples assim. Tem menos petróleo russo no mercado, o que vai acontecer com o preço? O preço do petróleo sobe. Alan, mais uma pergunta agora a Fabi Barroso.
Bom dia, Alan. Prazer revê-lo. Eu gostaria de saber o seguinte: uma das soluções apontadas a médio e longo prazo para o problema de combustível no Brasil é privatizar a Petrobras. Eu vejo alguns analistas falando exatamente o contrário, falando que o governo deveria intervir. O que você pensa a respeito? É intervir ou privatizar? Bom dia, Fabinho, um prazer falar contigo. Com certeza privatizar a Petrobras, porque quando uma empresa ela é privatizada, o que acontece? Prevalece a lógica econômica. E quando uma empresa ela é estatal, prevalece também, junto com a lógica econômica, a lógica política. Então há interferências. E aí, quando isso acontece, não prevalece a eficiência econômica. Então, uma empresa privatizada, ela vai buscar essencialmente o lucro, e isso não é ruim, porque quando os agentes aí buscam o lucro, o que acontece? Você tem que ser mais produtivo, isso gera mais emprego para a sociedade, isso gera mais renda, isso diminui os custos de produção, isso aumenta os investimentos. Eu vou pegar aqui, só para exemplificar, o caso da Vale. Eu acho que o caso da Vale é emblemático. A Vale, antes de ser privatizada, quando ela era estatal, veja, ela gerava menos receita para o governo, mesmo sendo estatal, e menos emprego para a sociedade. Quando ela passou para a administração privada, isso tem um estudo da FEA-USP de 2005 que mostra isso, o que aconteceu com a Vale? A Vale passa a gerar mais renda para o governo, então é mais renda para a saúde, para a educação, enfim, e também mais emprego para a sociedade. Então, eu não vejo por que não privatizar a Petrobras. O combustível poderia ficar mais barato, porque a empresa se tornaria mais produtiva, mais eficiente, gerando redução de custos, mais investimentos, mais emprego e mais renda. Bom, Alan, e em relação à inflação ainda, falando sobre alta de preços, você imagina que a meta deve ser descumprida e existe alguma forma de evitar que isso aconteça? Então, Vitor, essa é uma situação bastante complicada. Por quê? Porque o que a gente está falando é um choque de oferta, traduzindo aí, saindo do economês. É um choque na produção. Não é a demanda que está aquecida, porque quando a demanda está aquecida, a gente está consumindo mais, por exemplo, o que o Banco Central faz? Ele vai lá, aumenta os juros para dar aquela esfriada na economia e a inflação não subir tanto. O problema é que não é esse choque de demanda, é um aumento de preço na oferta, por diminuição de produção, né, por problemas relacionados à guerra na Rússia e Ucrânia. Então, diminui a produção, diminui a oferta, por exemplo, de petróleo, de trigo, de commodities metálicas, e aí a política monetária, a política de juros do Banco Central não tem muito o que fazer numa situação dessa, infelizmente. O que o Banco Central tenta fazer? Ele tenta compensar essa alta, onde a medicação não faz efeito, aumentando ainda mais os juros, para dar uma esfriada na economia, na demanda, tentando compensar isso daqui. Mas o poder disso é limitado. E é até perigoso, porque você pode gerar um cenário de baixo crescimento econômico, uma inflação elevada. Agora, Alan, agora há pouco você explicou sobre as vantagens da privatização da Petrobras no sentido de modernizar a empresa e, com isso, aumentar os lucros. Mas para que haja uma mudança efetiva, além de outras medidas, claro, no preço dos combustíveis, além da privatização, não seria interessante também ou até necessário quebrar esse monopólio da empresa? Com certeza. E isso já, de certa forma, vem sendo quebrado paulatinamente com a entrada de empresas privadas no setor. A própria Petrobras tem vendido ativos, tem vendido refinarias para essas empresas, porque, veja, muitas dessas refinarias eram para um óleo importado numa outra realidade, lá da década de 60, para fazer o refino do óleo leve. Só que aí a gente tem um óleo pesado. Então,
toda essa matriz energética não comporta o petróleo que a gente tem aqui. Então, a Petrobras vem vendendo esses ativos, o que é muito saudável, mas tem que fazer muito mais, e eu concordo absolutamente com a sua colocação. Não adianta apenas a Petrobras ser privatizada, é importante que haja uma concorrência no setor, justamente para a empresa se tornar ainda mais eficiente. Quando há concorrência, quem sai ganhando sempre é a sociedade, é o consumidor, porque há redução de custos, há um incremento de qualidade. Então, é necessário a privatização com também a liberação aí, que já está ocorrendo, de novos entrantes nesse mercado. E a gente retoma, então, o nosso contato com o Alan Gani, economista-chefe da Sara Invest, professor do INSPER. Alan, qual a sua avaliação sobre esses projetos que passaram essa semana no Congresso Nacional, justamente com esse objetivo de tentar amenizar o impacto da alta dos combustíveis? São positivas essas propostas ou não? Queria te ouvir. Olha, em relação à proposta do ICMS, redução tributária, ela é sempre bem-vinda. Eu acho que redução de imposto é a melhor forma da gente lidar com essa situação, Vitor Braun. Mas a gente não pode se enganar que a gente também está pagando essa conta. Por quê? Porque o dinheiro do governo nada mais é do que o dinheiro da população. A gente só não está vendo isso, mas simplesmente uma diminuição tributária para compensar o combustível significa menos arrecadação, menos receita para investir em outras áreas. Então, a gente só não está vendo isso e está fazendo uma alocação, entendendo que agora o melhor é priorizar os combustíveis. Muito bem, em relação a uma conta estabilizadora, chamada aí de um fundo para a Petrobras, eu não vejo muito com bons olhos isso não. Por quê? Porque isso, você está usando dividendos do governo que poderiam ser reinvestidos na própria Petrobras para fazer uma política de preço ali, uma política de subsídio, né? Colocar num exemplo mais simples para a audiência entender. Vamos imaginar que o preço deveria ser R$7 ali na distribuidora. E aí, o que o governo faz? Fala, bom, você vai vender por R$5, mas como você deveria estar vendendo por 7, você está perdendo 2, Petrobras. Eu, governo, venho aqui e coloco 2 no meu bolso. Só que esse 2 do meu bolso que eu estou colocando, na verdade, é o nosso dinheiro. Como a Petrobras é uma empresa de capital misto, tem acionistas privados também, os acionistas privados do setor privado, eles não gostam muito desse tipo de coisa. E aí eles tendem a reagir, ou investindo menos na empresa, ou vendendo as ações. Então, sempre quando a gente mexe com essa política de preço ali na base da Petrobras, é mais complicado. Agora, em relação à redução tributária, eu acho que essa era uma solução melhor a ser adotada. Agora, lembrando, ainda é melhor a gente fazer essa política de subsídio, de usar aí o dinheiro do governo para cobrir essa diferença de preço para a Petrobras, do que fazer uma interferência no preço diretamente. Falar, não, só pode vender agora o combustível a tal preço, como foi feito ali no governo Dilma lá atrás, né, em 2016, onde não havia essa equiparação aos preços internacionais. Então, o que aconteceu? Isso afastou completamente o investidor e a Petrobras valia R$4 naquela época, uma ação da Petrobras. Perdeu muito valor de mercado. Então, essa ainda do subsídio, vamos colocar assim, é menos pior do que fazer uma política de preço, de intervenção no preço e acabar com essa equiparação com o mercado internacional. Agora, de qualquer forma, Alan, eu questionei isso a Fabi Barroso, que também já tem perguntas para você, justamente sobre o tempo que os congressistas, senadores e deputados levaram para discutir essas duas propostas. Essa discussão começou no ano passado. Se eles tivessem usado esse tempo, empenhado todas essas horas numa reforma tributária mais robusta, será que o resultado não seria mais efetivo?
Com certeza, não tenho a menor dúvidas disso. A reforma tributária ela é essencial para o país e, principalmente, quando a gente pensa em reforma tributária, Olívia, num primeiro momento, a gente pensa em diminuição de tributos, mas a gente ainda está num passo anterior. A reforma tributária, primeiro, ela deve passar por uma simplificação do sistema tributário. Então, o Brasil tem uma série de tributos e um sistema tributário muito complexo. Imagine uma empresa para administrar tantos impostos diferentes, com legislações diferentes, PIS, COFINS, ICMS, ISS, o próprio imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e tantos outros. A empresa, o negócio dela, vamos supor, é fazer refrigerante, por exemplo, vender tênis. E aí ela tem que gastar um tempo enorme, recursos com advogados tributaristas, dinheiro para a administração tributária. Olha a perda que isso representa para a empresa. Esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para investimentos, para gerar empregos e mais lucro para a empresa e todo mundo sair ganhando. Então, é fundamental, concordo absolutamente com o que você falou, uma reforma tributária ela é essencial e, principalmente, num primeiro momento, por uma simplificação tributária. Num segundo momento, aí sim a gente deve discutir uma redução de tributos. Só que a gente não pode se enganar. Para ocorrer uma redução de tributos, tem que ter uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? O Estado gastar menos, porque eu simplesmente não posso diminuir a arrecadação se o gasto continuar muito elevado. Como é que o Estado vai se financiar? Esse que é o ponto. Então, para ocorrer uma reforma tributária onde haja redução de tributos, ela tem que andar junto com uma outra reforma que é fundamental também, que é a reforma administrativa para enxugar os gastos da máquina estatal, tornando-a mais eficiente. Fabi. Alan, eu vou aproveitar o que o senhor disse na entrevista e é uma coisa a ser perguntada. E se repentinamente as pessoas pararem ou diminuírem demais o abastecimento em seus carros, nos ônibus, nos caminhões e ficar combustível ali represado? Você acha que isso faria baixar o preço dos combustíveis? Fabi, a sua pergunta ela é muito importante pelo seguinte, porque o preço alto não é porque a pessoa ali, o dono do posto, enfim, a distribuidora, o empresário, ele tem mau coração, não é isso. O preço alto é uma resultante. O preço alto sinaliza a escassez. E essa é a beleza das forças de mercado. Então, o preço está alto por quê? Porque a oferta diminuiu e a gente tem uma demanda elevada. Portanto, o preço sobe para regular esse mercado. Só que, com um preço mais elevado, o preço está sinalizando, olha, o combustível está caro, o combustível está escasso. O que as pessoas começam a fazer? Agir racionalmente, consumindo menos. Sei lá, ao invés de eu ir uma vez, duas vezes para a praia, vamos pensar um exemplo simples, eu vou uma vez só para a praia, ou não vou mais para a praia, ou vou para o meu trabalho a pé, não vou utilizar mais carro, ou eu vou fazer aqui um esquema de carona, algo do tipo. Então, o mercado começa a reagir. E essa é a beleza de uma economia de mercado. Por quê? Porque com essa reação, os preços podem voltar. O mercado se ajusta sem a interferência do governo. Agora, para a gente fechar, Alan, quero um panorama seu de como a gente deve terminar o ano aqui no Brasil em relação, principalmente, mas se você tiver outros indicadores, eu agradeço se você puder compartilhar, mas principalmente em relação à inflação e taxa básica de juros, diante de todos esses acontecimentos. Pois é, Lívia, o mercado já vem precificando altas na taxa de juros, muito embora eu não concorde com essa reação do Banco Central, porque eu vejo que é muito mais um choque, como eu falei, na produção, na oferta, e não no consumo, no investimento, na demanda. Então, a política de juros não faria muito efeito. Mas o mercado já coloca aí uma Selic próxima de 13%, já tem gente falando em 13,5% de taxa de juros ao ano, inflação já beirando
6%, eu acho que pode ser ainda maior, 6,5%, 7%, e é uma situação muito complicada. Por quê? Porque é um aumento da inflação combinado também com o aumento dos juros, isso vai penalizar o crescimento econômico, e isso é mundial, ocasionado por conta desse conflito Rússia versus Ucrânia, que elevou o preço das commodities no mundo inteiro. Ao fazer isso, o que acontece? Isso gera inflação, aumenta o custo de produção para as empresas, o processo de produzir se torna mais caro, a empresa produz menos, gera menos renda, gera menos emprego na sociedade, portanto, menor crescimento econômico. É uma situação, infelizmente, muito desafiadora, não só para o Brasil, para o mundo. Saindo de uma pandemia, a gente engata agora esse conflito geopolítico. Pois bem, conversamos agora com o economista-chefe da Sara Invest e professor do INSPER, Alan Gani. Muito obrigada pelas explicações, Alan. Bom fim de semana. Muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, Vitor, Fabi e a toda a audiência que nos acompanhou. Um ótimo final de semana a todos.